Um minutinho para não deixar passar nada. Todo mundo pegou todas as declarações, principalmente de gente do clube. Eu nunca deixei ou nunca faltei a treino, nunca faltei os meus compromissos, sempre dei a minha vida pelo Fluminense, sempre me dediquei muito a esse clube. E sei que essas pessoas que fizeram isso não são a torcida do Fluminense. Eu tenho recebido apoio aí massacrante, principalmente no meu Twitter, aí, de todos os torcedores do Fluminense, de que estão pedindo para eu ficar, falando que isso não é torcedor do Fluminense. Isso eu tenho consciência. A torcida do Fluminense é maravilhosa, eu tenho um carinho especial por toda essa torcida e esse clube. Eu peguei também alguns comentaristas falando que é a minoria da torcida organizada que estão fazendo isso contra mim. Não tem como também. Eu sei que é a minoria. Só que essa minoria, dentre eles, tem gente com ficha criminal. Então é isso. Se a integridade física minha e da minha família não for preservada, eu não vou permanecer no Rio de Janeiro. Eu não quero ter que andar com a minha filha, porque o que eu mais gosto de fazer é isso, andar com a minha filha, ou com os meus amigos, ou com uma namorada, ou quem quer que seja, com 3 seguranças atrás, sabe? E se alguém ainda falar alguma coisa, esses marginais vierem para falar alguma coisa e der algum problema, e acontecer algum imprevisto, algum tipo de coisa, o responsável ainda sou eu. Aí você já tem tantos exemplos aí de coisas ruins, né? O que a gente não pode deixar acontecer é esperar acontecer uma coisa mais grave para a gente aí acordar, ou alguma coisa muito mais grave, ou com o jogador, ou envolvendo o jogador, que isso já vem de muito tempo. Isso já vem de muito tempo. Eu não sou a favor disso e não vou admitir isso comigo. Não só comigo, ou qualquer atleta, qualquer jogador. Não tem como a gente admitir isso aqui. Entendeu? Aí a gente vai pegar isso tudo que está acontecendo. Logo depois sai uma matéria no Jornal Extra. Aí onde eu gostaria de entrar também. Tem duas pessoas que constantemente estão pegando no meu pé. Uma, Gilmar Ferreira, que é de longa data, desde 2009, quando ele era editor do Jornal Extra, que ele falou que eu surfei quando eu estava lesionado, só que o meu problema com ele foi resolvido. Nessa mesma época, eu dei uma entrevista para o Jornal Extra, onde ele era editor. Eu chamei ele de irresponsável e mentiroso, e ele se retratou naquela mesma época. Pelo menos o Gilmar Ferreira tem uma história e teve culhão para pedir desculpa. Esse teve culhão. Então esse a gente tem que respeitar o mínimo possível. Então esse aí fez isso. Já esse Caio Barbosa não. Esse Caio Barbosa que é um desconhecido, que eu nunca ouvi falar nesse cara antes. Eu imagino que a maioria também não. Só que ele está conseguindo o que ele quer. Ele está conseguindo o que ele quer. Ele tem ligação com o torcedor. Isso aí eu não tô falando porque eu acho, não. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho no Twitter. A minha assessoria pegou tudo, ele conversando com o torcedor. Você entendeu? Então não adianta a gente ficar dando moral ou atenção para esse tipo de coisa. É isso que a gente tem que ter mais visão das coisas. Esse Caio Barbosa, ele ficou conversando com os torcedores na noite que o torcedor foi no restaurante. Tem aqui, quer ver? Olha o Twitter dele, esse Piero Martins é o cara que estava lá esse Piero mandou para ele: acabamos de quadrar o 9 na porta da casa dele. Aí depois, 2 dias depois,
O Caio Barbosa colocou no Twitter dele: o bonde, né, que no caso era a torcida, tá na rua, vai dar merda. Só que depois que ele escreveu isso, ele apagou. Só que eu tenho no print, a minha assessoria tem tudo. Então ele colocou, depois apagou. Isso aí eu tenho aqui. Não sei por que ele apagou. Se ele colocou, ele tem que assumir a responsabilidade dele. Aí depois ele colocou preparando a sopa, né? Falando, eles tinham um código para falar tia Carmen. Essa tia Carmen, eu fiz uma matéria com a Vanessa Rich na minha casa e apresentei a senhora que trabalha na minha casa, a tia Carmen, que faz o rã, faz a comida pra gente, tudo. Então a gente vai dar merda. O bobo de Ipanema tá lá, a torcida vai lá, aproveita e leva a câmera. Ficava ele e Gilmar Ferreira nessa conversa. E conversando com o torcedor. Então eles têm que ver que eles são formadores de opinião. Eles não podem daqui a pouco estar falando com a torcida que jogador tá ali ou tá aqui, porque daqui a pouco um torcedor desse, que não são torcedor, né, entre a, que são marginais, que ficam seguindo, bando de desocupados sem o que fazer, vão chegar lá e botar a mão na cara de alguém, agredir alguém, ou eu vou estar com a minha família e vai fazer alguma coisa. Isso é triste, isso não tem como. Sem falar quantas vezes ele já denegriu a minha imagem, né, gente? Ele, ó, eu voltando da seleção agora, ele falou: o Fred volta a roubar o Fluminense. Roubar o Fluminense. Fred voltou a roubar o Fluminense. Eu roubei, né? Eu faço parte de uma quadrilha aqui do clube. Só se for a quadrilha que roubou a fuga do rebaixamento, a quadrilha que foi para a Sul-Americana. Eu sou integrante dessa facção aí, do time de Guerreiro, que ajudou a conquistar o título de campeão 2010. A galera não está mexendo com bandido, com marginal. Eu sou pai de família, eu tenho caráter, eu venho no meu trabalho, eu treino. Só que eu tenho direito de fazer as minhas coisas. Eu tenho direito de fazer minhas coisas. Eu sou cidadão, eu tenho direito de ir e vir. Seja 1, 2, 3, 10 ou 11. Eu tenho direito de fazer as minhas coisas. É isso que a galera tem que parar um pouco para pensar. Porque daqui a pouco esse jornalista que vem, então, esse cara Barbosa que tem ligação com a torcida, tem que ter mais responsabilidade. Que de uma forma ou de outra, eles podem estar instigando os torcedores a ir lá fazer qualquer tipo de coisa com os atletas, ou comigo. É isso que a gente tem que pensar. E a minha situação toda foi essa. A respeito do que eu ouvi também dos 6 jogos, não teve nada de 6 jogos, que eu não fui pro jogo por causa dos 6 jogos. Entendeu? A minha situação chama-se segurança. Eu preciso de segurança para viver tranquilo no Rio de Janeiro. E foi isso que eu passei pro meu clube, pros meus companheiros, principalmente para a diretoria do Fluminense.